Esta ação é uma ação, digamos que, no fundo, é uma formação à ação, no sentido, mas mais no sentido prático e de divulgação para os empresários. O que é que nós pretendemos com este seminário, com este workshop? Tratar o problema das exportações, não é? E da internacionalização das empresas. As empresas, ao internacionalizarem-se e ao ir buscarem novos mercados, existe por trás disso tudo uma quantidade de pressupostos para os quais elas devem estar muito bem atentas e da qual devem ter muita atenção. Nesse aspecto, nós trazemos cá hoje uma especialista que vai falar disto. No fundo, o tema que nós pusemos é internacionalização, remédio, poção mágica ou veneno. Ou seja, dependendo da maneira como as empresas se posicionarem em relação a isto, poderá ser uma mais-valia ou poderá ser um problema, nomeadamente como aconteceu com algumas empresas que estavam a exportar para Angola e com o problema de Angola ficaram lá com muito dinheiro retido, com uma série de problemas de financiamento. Enfim, é esse assunto que vamos tratar. Há algumas empresas com alguma dimensão, com uma capacidade de internacionalização boa, que são muito pequenas. As empresas mais pequenas, digamos, têm pensado nos mercados internacionais, nos mercados externos, digamos, numa perspectiva mais europeia e no sentido das exportações, e têm tido algumas também, mesmo pequenas, excelentes resultados. Agora, de facto, o nosso mercado, a nossa tecido empresarial é muito pequeno. E, portanto, tem que ter este espaço tem sido dado adequados à sua dimensão, claro. Nós temos um gabinete de apoio à exportação, que é o GAEX, em que podemos apoiar convidar as pessoas para fazer exposições no exterior, feiras e conhecer novos mercados, novos parceiros. Temos uma ligação. Basta que as pessoas tenham, de facto, empresas capazes de o poder fazer e vontade, e tem depois aqui um parceiro para ajudar toda a logística e pôr as pessoas, digamos, no caminho certo. O convite que me foi dirigido tem muito a ver com o facto de, neste momento, ou de já há uns anos a esta parte, ser absolutamente crítico e fundamental que as empresas abracem os mercados internacionais e, portanto, pensem na internacionalização. E quando falo em internacionalização, falo desde a exportação, da forma mais simples, mais embrionária de internacionalização, até ao investimento direto estrangeiro. Naturalmente que tudo isto, digamos, a opção em termos de internacionalização vai depender de muitas variáveis, desde a dimensão da empresa, aquilo que são os seus objetivos em termos internacionais, mas de facto pensar apenas o mercado nacional, pensar só Portugal, deixa de ser uma opção para as empresas têm cada vez mais que pensar de forma mais alargada, pensar os mercados internacionais. As empresas cada vez mais abraçam esse desafio da internacionalização. Há de resto estudos recentes feitos pela ICEP, pela Deloitte, em que são inquiridas as empresas no sentido de perceber se já começaram o seu processo de internacionalização ou se pretendem começá-lo a curto, médio prazo, e é esmagador o número de empresas, a percentagem de empresas que efetivamente coloca no seu mapa, ou já arrancou ou coloca no mapa a possibilidade de avançar para os mercados internacionais. Muito poucas são aquelas que de facto afastam completamente o pensar internacional, o pensar a exportação, os mercados externos. O objetivo desta sessão é precisamente facultar algumas ferramentas que possam facilitar o processo de internacionalização. De qualquer modo, é muito importante pôr o dedo na ferida, não é um processo fácil, é um processo muito complicado. As empresas às vezes tendem a pensar que trabalhar com os mercados internacionais é uma mera extensão daquilo que se passa com o trabalho no mercado nacional e de facto não é assim, há um conjunto de variáveis adicionais que complicam todo o processo e das duas uma, ou as empresas se preparam devidamente e têm um manancial de informação para tomar as decisões que é necessário tomar, ou as coisas podem correr muito mal, inclusivamente elas podem, já vi situações dessas acontecerem, elas podem desaparecer, morrer, pelo facto de quererem avançar para um processo de internacionalização sem a devida preparação. Agora, que é também uma possibilidade para expandir, crescer, ficar com mais saúde e mais valor, é com certeza absoluta. Necessita é de muitos cuidados. Os conselhos fundamentais têm a ver com isso. Munir-se da informação certa,
recolher essa informação, utilizar as ferramentas adequadas e não dar um passo sem chão. Dar um passo sem chão pode correr muito mal, mas desde que as empresas estejam devidamente preparadas, e nós hoje aqui vamos precisamente ver muitas dessas ferramentas que podem facilitar o processo, desde que elas estejam devidamente preparadas, as coisas podem correr bem e, de facto, ser um caminho para uma saúde e um crescimento de uma empresa. Há muitos organismos, muitas entidades hoje em dia que podem prestar o apoio necessário às empresas, desde as associações empresariais até a AICEP, por exemplo, o organismo por excelência que apoia a internacionalização das empresas portuguesas, o organismo de Estado, até um conjunto de consultoras, empresas privadas. Agora, por outro lado, é preciso também ter um cuidado muito especial, que é o seguinte: se é verdade que, de há uns anos para cá, têm proliferado este tipo de entidades que prestam este apoio, é verdade também, é verdade simultaneamente, que é necessário que as empresas tenham muito cuidado naquilo que é o filtro, para saberem exatamente com quem estão a trabalhar, porque a oferta é muita, a oferta é imensa, a oferta é cada vez mais de entidades que podem prestar esse apoio. De facto, é preciso ver com quem estamos a trabalhar e se realmente nos podem prestar o apoio que é necessário, não é?